Bom dia, bom dia, bom dia. Sem Bíblia não tem café. Vá lá, passando aqui para que a gente possa continuar o nosso propósito do livro de Salmos. E nós estamos estudando um pouquinho sobre a revelação do Espírito Santo, que é o conhecimento do Espírito comunicado ao nosso espírito. Quero iniciar hoje com um versículo em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 13, que diz assim: Portanto, quando falamos, usamos palavras ensinadas pelo Espírito Santo de Deus e não palavras de sabedoria humana. Eu recebi aqui uma mensagem de uma irmã me pedindo aqui apoio para fazer vídeo, para divulgar um material, e ela me disse que eu tenho facilidade para fazer vídeo. E eu queria falar para vocês uma coisa: eu não tenho facilidade para fazer vídeo e nunca foi meu projeto fazer vídeos, e para mim não é fácil, é difícil, mas o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração que seria necessário começar a fazer alguns vídeos. No início eu não entendi o porquê, e depois o Senhor permitiu que eu fosse para um curso onde eu aprendi que durante a pandemia, durante o Covid, todas as empresas que não migraram para o digital, elas faliram, elas tiveram muitas dificuldades, porque foi necessário que as empresas, as instituições, as pessoas que têm ou tinham um conteúdo para entregar, fossem para o digital. É uma ferramenta da nossa era, e antes disso eu achava que eu poderia ficar fora dessa ferramenta, que são as redes sociais, mas é a ferramenta que leva a sua mensagem no menor prazo de tempo, o mais rápido possível, para todas as nações da Terra, praticamente. Então, qual seria uma ferramenta onde nós poderíamos alcançar o maior número de pessoas no menor tempo possível com uma mensagem importante para entregar? As redes sociais. Mas então, até então, o meu desejo era escrever livro, como vocês sabem, e graças a Deus, Deus me possibilitou escrever. Tá aqui a versão em português, né? Diário de Dani Borges, uma assistente social sem papel. E a versão em francês. Você que não encomendou ainda, pode encomendar comigo. E o desejo do meu coração era escrever, e eu não queria gravar. E no início eu resisti muito. Mas depois eu comecei a gravar, um pouco tímida, com um pouco de dificuldade. Não tem sido fácil, mas a gente vai aperfeiçoando a cada dia, pedindo a Deus graça e sabedoria do Espírito Santo para fazer o que precisa ser feito. Então, se você tem uma mensagem para passar, um produto para vender, se você tem um projeto social, se você é pastor, é pastora, tem uma palavra para entregar, não fique tímido, peça ao Senhor graça de Deus, pega o seu telefone, sai da zona do conforto e vamos lá, vamos entregar o que o Senhor mandar entregar, tá bom? Então, dito isso, eu quero continuar aqui no nosso propósito. Quero falar um pouquinho sobre a revelação do Espírito Santo através da palavra, antes de nós declararmos os Salmos. Hoje nós estamos no capítulo 11, e eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre a palavra, o Logos e Rema. Olha, há dois termos usados no original que são traduzidos como palavra, o Logos e o Rema. Logos, palavra escrita, conhecimento natural que foi registrado. Precisamos estar familiarizados com a palavra de Deus. Então, para obter revelação, primeiramente nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos conhecer o que foi registrado. E esse conhecimento do que foi registrado é traduzido como logos. Então, quando você vai ler, por exemplo, o versículo: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Palavra aqui, tradução logos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ou seja, vai conhecer o que está escrito, vai ler, vai meditar, primeiramente no natural, ter o conhecimento registrado. Outra tradução também é essa daqui, ó. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, em estudar a palavra. Habite ricamente em vós a minha palavra. Então, a palavra de Deus, o conhecimento, ele precisa sim, nós precisamos sim do conhecimento natural. Vem primeiramente o conhecimento natural e depois o espiritual. O conhecimento espiritual, a revelação, é traduzido como rema. Logos é a base para o rema. O conhecimento natural, a leitura, saber o que está registrado nas escrituras é logos. Primeiro o natural, depois o espiritual. Sendo tentado, Jesus venceu a tentação usando a palavra.
o que ele dizia para o inimigo? Está escrito. Por que ele venceu? Porque ele sabia o que estava escrito e tinha a revelação do que estava escrito. Então, o rema é a palavra revelada, aquela palavra que Deus dá diretamente para você naquela determinada situação específica que você possa estar atravessando naquele dia. Como nós já dissemos aqui várias vezes. Por vezes você já leu aquele verso várias vezes, mas naquele dia, naquela ocasião específica, ela tem uma orientação especial para a sua vida. Isso é a revelação da palavra, traduzido como rema. Nesse versículo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, palavra rema, está traduzido como rema, que é a palavra pessoal de Deus para nós. As palavras que vos digo são espírito e vida. Espírito e vida. Palavra rema. Nesse caso aqui. Tá bom? Então, conta aí pra mim se você já tem um pouquinho de conhecimento da palavra, se você tem muito conhecimento da palavra, se você sabe identificar uma revelação quando Deus fala contigo na palavra. E deixa aí nos comentários pra mim. Eu acho muito interessante quando Deus fala comigo na palavra. É uma coisa assim que salta aos meus olhos e eu tenho a certeza absoluta que Deus está falando comigo. Às vezes pode ser uma causa impossível de se resolver. Se eu entender que aquela palavra rema para minha vida, eu vou naquela direção e não tem ninguém que me para. Então muitas vezes eu sou conhecida como teimosa, cabeça dura, não escuta ninguém. Por quê? Porque muitas vezes eu estou debaixo de uma palavra. Mas o homem natural não pode compreender as coisas espirituais, então por muitas vezes eu sou mal compreendida. Mas para mim, importa mais obedecer a Deus. Então, nesse caso, quero deixar para vocês agora o Salmos. Vamos meditar em Salmos, no capítulo 11. A segurança em Deus. Com Deus, o Senhor, estou seguro. Não adianta me dizerem, foge como um pássaro para as montanhas, porque os maus já armaram os seus arcos, e de tocaia apontam as flechas para atirar nas pessoas direitas. O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? O Senhor Deus está no seu santo templo, o seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. O Senhor examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Com todo o coração ele detesta o que gosta de praticar violência. Deus faz cair enxofre e brasas sobre os maus. Ele castiga com ventos que queimam como fogo. O Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a Ele viverão na sua presença. Amém? Então foi isso. Um beijinho para vocês, um bom dia e um bom café.